atirar bombas tóxicas e ficamos muito enjoados, as vistas doíam, o nariz também. E tem também uma criança aqui que acabou por desmaiar. Fica em casa, fez tudo, agora me estragam uma coisa, vou ficar aonde? Agora, o governo vem, desaloja as pessoas e troca-se o slogan, ao invés de fiquem em casa, fiquem na rua. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Este é o Washington Fora de Horas. Hoje é dia 20 de julho, estamos com a Voz da América. Continuamos a transmitir o Washington Fora de Horas a partir de casa e eu sou a Mayra de La Salette. Este excerto que acabamos de assistir é de uma reportagem a partir de Malange de dezenas de famílias que foram desalojadas e que agora reclamam por ajuda do governo provincial, uma vez que estamos em tempo de Covid-19. Portanto, ficar em casa, mas sem casa, como é possível? Podem acompanhar esta reportagem no nosso website www.voaportugues.com ou subscrevendo o nosso YouTube em Voa Português, nosso canal do YouTube, para receber as notificações sempre que há uma reportagem nova. E esta é uma daquelas que vale a pena assistir, com certeza. Vamos então agora continuar com as notícias, ou melhor, começar com as notícias de facto, e vamos começar com esta notícia sobre a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Lembrar que nós fizemos um Angola Fala Só dedicado a este tema e também convido a assistir ou a voltar a assistir, foi com o teólogo Albino Paquissi. Vamos então às notícias sobre a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. O executivo angolano nega existir perseguição aos pastores e bispos brasileiros pertencentes à Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, garantiu a ministra do Estado para a área social. Carolina Cerqueira revelou, no entanto, indícios de crimes e, por isso, o assunto está a ser acompanhado pelas autoridades angolanas. O assunto veio à baila depois de cerca de 300 bispos e pastores angolanos terem se demarcado da ala brasileira. Fiel ao fundador da IURD, Edir Macedo, e estes bispos e pastores ocuparam alguns templos em Luanda e nas províncias de Benguela, Huambo, Malange, Namibe, Kwanza Sul e Lunda Norte. O assunto tem sido seguido por governantes dos dois países. Ao intervir na Assembleia Nacional na sexta-feira, Carolina Cerqueira, ministra de Estado para a área social, reiterou não haver perseguição e disse que será apresentado brevemente no Parlamento um relatório sobre o conflito. Cerqueira acrescentou que há casos de justiça, e esta é uma citação, há casos com indícios de crimes e devem ser tratados em fórum próprio e pelas entidades competentes. Fim de citação. Cerqueira reiterou ainda que o governo está a acompanhar a situação. Na semana passada, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, enviou uma carta ao seu homólogo angolano, João Lourenço, em que pede que seja aumentada a proteção dos membros da IURD em Angola, e eu passo a citar, a fim de garantir a sua integridade física e material e a restituição de propriedades e moradias. Fim de citação. Desconhece a resposta do presidente João Lourenço. Na emissão de rádio de hoje, a partir das 18 horas de Angola, teremos uma reportagem alargada. E antes de mais nada, eu vou já aqui dar bons dias e boas tardes e boas noites a quem for de boa noite, pessoalmente, ver quem é que está aqui ligado a nós no nosso Washington Fora de Horas e fora de estúdio, aqui nos nossos estúdios improvisados da Voz da América. Já sabem que eu faço questão de convidar todos também a partilhar o nosso programa, ok? Usando o telefone
ou o computador, que forem, mas partilhem o nosso show para que mais pessoas possam acompanhar e juntar-se aqui às nossas notícias, a esta interatividade também que o Facebook ou agora as tecnologias de informação nos permitem. Vou começar pela Joana Eurico, que está a ver-nos a partir de Londres e que tem sido uma companhia assídua neste Washington Fora de Horas, portanto merece o gentílico de Washington Foradense. É a nossa Joana Eurico. Mamadik Baldaoud, igualmente, é outra pessoa também que está sempre connosco a partir de Quelimane, em Moçambique. Sebastião Domingos Simão está ligado a partir de Lisboa. E Gilberto Rafael não diz onde está, mas diz obrigado, bom, de nada, eu é que agradeço a companhia do Gilberto e de todas as outras pessoas que estão aqui ligadas a nós. Gomes de Jesus Wilson no Menong, não é muito comum termos pessoas a partir do Menong, portanto é um prazer, regozijo-me em saber que estamos a chegar a vários cantos onde se fala português e onde estamos preocupados e queremos saber mais sobre as nossas terras. Tutuvili Ngandua Umbo. Estes nossos dirigentes cá em Benguela portam-se mal também. Desalojaram familiares no bairro das Salinas. Boa tarde, Voz da América. Obrigada, Tutuvili Ngundo. É verdade, nós temos também temos tido reportagens nesse sentido e sobre Benguela também, sobre os desalojamentos do bairro das Salinas. Aliás, alguns ativistas em Benguela que se rebelaram contra esta ação do governo provincial estão em julgamento, exatamente por se terem demonstrado contra estas demolições. Portanto, outros assuntos consequentes deste processo de desalojamento que nós temos na nossa página www.voaportugues.com. Vamos continuar com as notícias ainda em Angola. 1 em cada 4 habitantes de Luanda já esteve exposto ao vírus da Covid-19, revelou o secretário de Estado para a Saúde Pública. A informação foi avançada ontem por Franco Mufinda, quem confirmou a circulação comunitária do vírus na província de Luanda, de acordo com uma amostra aleatória em conglomerados na capital, junto de pessoas que não viajaram nem mantiveram contacto com pessoas que viajaram ao exterior. Com mais de 18 novos casos em Luanda, o país registra um total de 705 casos do novo coronavírus. Os testes serológicos, aliás, conhecidos por testes rápidos, totalizam 22.367 em todo o país, dos quais 1.036 reativos, o que significa que as pessoas estiveram expostas ao vírus causador da doença e podem estar ainda em fase ativa. Em Benguela, falávamos das demolições. Ainda sem solução para as famílias desalojadas do bairro das Salinas, o governo provincial prepara a demolição de 110 casas num bairro denominado João Lourenço, nos arredores da cidade de Benguela, erguido há 5 anos, numa área que diz ser para o crescimento industrial. A população adverte para um cenário como o que aconteceu nas Salinas, na base da manifestação em que se pediu a exoneração do governador neste sábado, vai aumentar a pobreza, mas a administração municipal salienta que a decisão está tomada. Portanto, a população adverte que estes processos de desalojamento vai aumentar a pobreza na cidade de Benguela, mas o governo provincial diz que a decisão está tomada. A administradora municipal Adelta Matias confirma-se em entrevista gravada que a população terá de abandonar o espaço e fala em diálogo salutar. Nós vamos continuar a acompanhar com certeza. Eu falava aqui em partilhar e depois acabei por me esquecer de partilhar o meu próprio link. Portanto, já partilhei.
Espero que estejam a partilhar também para que mais pessoas possam assistir a este programa. Vamos agora a Moçambique. O presidente da CTA, Agostinho Vuma, baleado por desconhecidos há mais de uma semana, foi transferido do Instituto do Coração em Maputo para uma clínica na África do Sul. O jornal O País escreve na sua edição de hoje que a transferência terá ocorrido na noite de sexta-feira. A fonte do jornal assegura que Vuma está bem e que a sua transferência visa apenas algumas correções cirúrgicas. Ainda em Moçambique, com as portas dos templos encerradas há quase 4 meses, líderes religiosos e fiéis contam o tempo e com ansiedade aguardam pela luz verde do governo moçambicano para o reencontro em comunhão. Nas últimas semanas, desdobraram-se em lobbies junto do executivo. As confissões religiosas estavam quase certas de ter conseguido convencer o governo que os templos não seriam focos de contaminação, mas foi uma sensação agridoce que ouviram na última comunicação do chefe de Estado, que afinal ainda terão de esperar. Sheikh Aminuddin, um dos líderes da comunidade muçulmana no país, diz o seguinte: foram induzidos para isso mesmo, e a ansiedade também era grande porque os locais de culto estão parados há bastante tempo, então a ansiedade dos crentes era grande. Portanto, Sheikh Aminuddin, assim como outros líderes religiosos e fiéis, esperavam uma resposta positiva. A Igreja Católica também aguarda com alguma ansiedade a reabertura das igrejas para cultos presenciais e diz estar pronta para cumprir com todos os protocolos sanitários que visem salvaguardar a saúde dos crentes e da sociedade, assegurou Dom Juliace Sandramo, bispo auxiliar da Diocese de Maputo. Nós vamos ter uma reportagem alargada na emissão da rádio a partir das 19 horas de Moçambique. Em Cabo Verde, o presidente diz manter a sua posição sobre o acordo de defesa e segurança entre os Estados Unidos da América e o seu país, afirmando que o acórdão do Tribunal Constitucional, que declarou inconstitucional uma parte de um artigo de acordo, não altera a sua posição para a posição sobre o acordo SOFA, o Estatuto dos Militares Americanos no arquipélago. Em resposta a jornalistas neste fim de semana, Jorge Carlos Fonseca afirmou, e cito: a decisão foi bem pensada, não havia nada que objetivava a ratificação do acordo SOFA e na altura da ponderação que fiz não havia nenhuma razão para não ratificar o acordo porque não havia inconstitucionalidade naquele acordo. Fim de citação. Jorge Carlos Fonseca diz que é uma posição que mantém até hoje, mas sublinhou que o Presidente da República não deve comentar acórdãos. Portanto, este acordo, o SOFA, entre os Estados Unidos e Cabo Verde, vai manter-se, apesar de algumas vozes contra, aparentemente. Vamos dar então aqui alguns outros bons dias e boas tardes. Vamos dar aqui um olá ao José Ventura, fala de Portugal, do Forte da Casa. Muito bem, olha. José, só para lhe dizer que eu estudei em Vila Franca de Xira, portanto não é muito longe de Forte da Casa. Aurora Agostinho Mari, boa tarde, Mocuba, ela está falando de Mocuba, obrigada Aurora. Sebastião Peri, boa tarde, voa. Estou em sintonia, julgo que os órgãos de justiça em Angola devem tomar medidas para apurar responsabilidades caso existam crimes, como aludem algumas vozes. E eu desconfio que Sebastião Peri esteja a comentar a notícia sobre a IURD e as relações entre os pastores brasileiros e os pastores angolanos. Continuem a deixar comentários sobre estes temas, sobre também o tema de se poder ou não voltar a abrir as igrejas e outros lugares de culto. Em Moçambique, por exemplo, devido ao coronavírus, o governo não vê as coisas assim, dessa forma. O que é que acha disso? Vale a pena abrir já? É uma boa ideia, não é? Poderá ser um foco de contaminação ou não? Qual é a sua posição a nível pessoal? Porque nestas coisas eu acho que tem muito a ver com aquilo que nós acreditamos, mas depois também temos que balancear, equilibrar com aquilo que é a segurança e saúde pública de todos nós.
Maurício dos Santos, boa tarde, acompanhando o programa a partir de Nampula, na Cala. Eudino Lu, e a integridade emocional destes pastores angolanos, onde fica? Pois é, aí está um comentário sobre este tema que eu ainda agora sugeri que o fizessem. Eudino Lu, muito obrigada. São questões complicadas, não é? São, sim, senhora. E ainda falando sobre coronavírus, sobre medidas de prevenção, segurança e saúde pública, vamos falar aqui dos Estados Unidos, não é? Onde os casos continuam a aumentar, infelizmente, e devendo-se muito ao relaxamento de algumas medidas que foram impostas de início. Aqui, o presidente americano Donald Trump afirmou ser a favor do uso de máscaras para ajudar a conter a crescente pandemia de coronavírus, mas recusou a emitir um decreto presidencial para o seu uso obrigatório. Acredito em máscaras, disse Trump numa entrevista. Peço desculpa por este barulho, eu vou repetir o que Donald Trump disse. Acredito em máscaras, disse Trump numa entrevista emitida ontem no programa da cadeia televisiva Fox News Sunday. Eu acho que máscaras são boas, afirmou Trump na entrevista ao jornalista Chris Wallace, na qual reiterou que não concorda, eu passo a citar, com a afirmação de que se todo mundo usar máscara, tudo desaparece. Fim de citação. Ele, no entanto, recusou impor por decreto o uso de máscaras. Na mesma entrevista, Donald Trump questionou a capacidade mental do candidato democrata Joe Biden à eleição de 3 de novembro e afirmou não ser competente para ser presidente. Afirmou que Joe Biden não é competente para ser presidente. Trump, numa enxurrada de ataques, disse que Biden não pode dizer 2 frases porque, eu cito, repete, esquece e não é isso que o povo americano quer. Fim de citação. Na ocasião, Trump recusou dizer se aceitará os resultados da eleição, caso perca, porque, segundo afirmou, não vai perder. Joe Biden respondeu em comunicado no qual afirmou que estava concentrado na pandemia e acusou o presidente de, e eu passo a citar, há muito tempo não escutar ninguém que não seja ele próprio e após 6 meses seguidos de má administração mortal, a pandemia está fora do controle. Fim de citação. E ele continua, Senhor Presidente, a sua ignorância não é uma virtude ou um sinal da sua força. Fim de citação. Uma pesquisa nacional da Fox News mostrou ontem Joe Biden à frente de Trump por uma margem de 8 pontos percentuais. E eu vou agora aqui fazer como o Amâncio Miguel e beber um bocadinho de água. Porque, de facto, são muitas notícias, não é? E aproveitar para fazer esta pausa antes de voltar a outras notícias que marcam este 20 de julho, dar aqui outros bons dias, o Léo, o Andalelo, cá está, muito bem, Léo. O Eudino Lu volta a comentar e diz, só acho que o líder da religião não teria sido tão duro nas suas palavras. Eudino, eu vou precisar de um bocadinho mais de contexto, qual das religiões, ou estamos a falar da entidade máxima que todos nós acreditamos e chamamos um nome diferente, por exemplo, não sei exatamente qual é este líder de que o Dino fala. Mateus Fernando fala-nos de São Paulo, muito obrigada por se juntar a nós. Mocoto Mangue, bom dia, estamos juntos no Brasil. Muito boa tarde, estou ligada a Guiné-Bissau, eu, Van Vicente, Silvana Baia Lopes está a assistir, o Mariano também, o Paulo Sachissó Kelly também, e eu agradeço imenso a companhia de todos. Edilma Bara, a máscara é fundamental para a proteção de quem usa quanto para as pessoas ao seu redor. É verdade, a máscara ajuda, porque nós quando falamos, não é, há este contágio, vamos dizer assim, não é, há esta transmissão de uma série de partículas pequeninas que nós não conseguimos ver e que podem ter algo, podem ter vírus ou não, mas nós não sabemos, nós não conhecemos as outras pessoas, também não sabemos com quem é que elas estão a interagir, portanto, a máscara é uma das muitas medidas que todos podemos aplicar para reduzir o nível de contágio.
não é a única solução, mas faz parte da solução, até agora não havendo uma vacina ou um tratamento para esta pandemia. A Sandra Helena, bom dia, a partir de Cambridge, Massachusetts. Olá, Sandra, portanto, a Sandra está aqui relativamente perto e pelo que eu agradeço também a companhia. Vamos continuar, vamos até à Costa do Marfim, onde o partido no poder da Costa do Marfim, o RHDP, revelou hoje ter pedido formalmente ao Presidente da República, Alassane Ouattara, que se candidatasse a um terceiro mandato após a morte do seu candidato Amadou Gon Coulibaly, a 17 de junho. O diretor executivo do partido, Adama Bictogo, disse o seguinte, e eu passo a citar: a maioria dos nossos militantes aposta no presidente Alassane Ouattara, ele é a nossa solução, e eu já expliquei isso. Fim de citação. No Mali, sabemos que no Mali há meses que há um clima de alta tensão. No Mali, a coligação da oposição M5-RFP, que tem liderado as manifestações contra o presidente Ibrahim Boubacar Keïta, rejeitou uma proposta de mediadores da CEDEAO para colocar fim à crise política no país, que deixou há mais de uma semana 11 pessoas mortas e mais de 200 feridas. A CEDEAO propôs às partes que o Tribunal Constitucional analisa o resultado das eleições que a oposição diz terem sido fraudulentas e que Keïta nomeie um novo governo com membros da oposição e da sociedade civil. Em resposta, o porta-voz da coligação, Nuhum Togo, disse, e eu passo a citar: CEDEAO veio apoiar Keïta e ameaçar a M5-RFP. Tudo o que eles querem é impor a visão de Keïta, não a nossa. Fim de citação. A oposição, que pede a saída do presidente do poder e a convocação de novas eleições, continua a promover as manifestações para a renúncia do presidente Ibrahim Keïta. No Irão, hoje foi executado o soldado que ajudou os Estados Unidos, um homem que havia sido condenado por espionagem a favor dos Estados Unidos e Israel, e por ter ajudado, ele foi executado também por ter ajudado a localizar o general iraniano Qassem Soleimani, assassinado com um drone pelos Estados Unidos a 3 de janeiro. Mousavi Majd foi condenado por fornecer informações sobre os movimentos de Soleimani e o arquiteto da estratégia militar do país na região, em especial no Iraque e na Síria. Abu Mehdi al-Mohandis, líder das milícias do Iraque favoráveis ao Irão, também morreu no ataque. Portanto, hoje, este senhor que ajudou os Estados Unidos a identificarem a localização de Soleimani foi executado. E foram estas as notícias deste dia 20 de julho, pelo menos os principais títulos desta segunda-feira. Há mais desenvolvimentos no nosso website, temos muitas reportagens em vídeo, e eu vou dizer o nosso website outra vez, www.voaportugues.com. Também podem receber os nossos áudios diários, que é o Washington Direto, através do nosso WhatsApp. Se quiserem receber, basta enviarem uma mensagem para nós, é +1 908 652 4584. E eu vou dar aqui mais um olá antes de irmos ao conteúdo trending, e posso garantir-vos que hoje o conteúdo trending tem aqui pelo menos 2 pontos interessantes. A Dilma Amara mora no Brasil e já venceu a Covid. Força, força, Dilma, e eu espero que tenha feito os testes dos anticorpos para saber se tem alguma imunidade, é importante saber isso, e continua a proteger-se, porque apesar de ter tido uma vez, não significa que não possa ter uma recaída, mas nós não queremos isso, então continua a proteger-se a si e aos outros. E muitos parabéns por ter vencido a Covid. Joaquim Matavel está a falar-nos de Maputo, do bairro Pulana Caniço. E agora Watson Awala está a ver-nos do Cuito Canaval, quando Cubango. Vamos ao assunto trending de hoje. No Twitter, quem é que está trending? Quem é? Kanye West.
Kanye West, já sabemos que quando ele está quieto é porque está a aprontar alguma, pelo menos isso é o que eu sinto. E quando ele regressa sempre envolto em alguma controvérsia. West criticou um dos símbolos da luta contra a escravatura, Harriet Tubman, no seu primeiro comício de campanha eleitoral na Carolina do Sul. Não sei se sabem, mas Kanye West, este rapper americano, anunciou candidatura à presidência dos Estados Unidos. Portanto, ele diz que que é candidato para as eleições de novembro. Não vamos entrar hoje nisso porque não temos muito mais tempo, mas é de facto uma candidatura que terá poucas pernas para andar. Deverá ser mais para dividir o eleitorado do que propriamente para ganhar votos. Kanye West disse que a abolicionista, eu passo a citar, não libertou verdadeiramente os negros, ela simplesmente colocou-os a trabalhar para outros brancos. E, fim de citação, e estes comentários valeram-lhe apupos de reprovação. Lembrar que Kanye West já tinha dito há alguns meses que os escravos foram escravizados por escolha própria, porque assim o quiseram. Portanto, a comunidade negra aqui nos Estados Unidos não anda muito satisfeita com Kanye West, com estes comentários, portanto, mais uma vez, por isso eu acredito que esta candidatura dele para novembro é uma candidatura para atrapalhar mais do que para, de facto, recolher votos e ser um candidato possível à presidência dos Estados Unidos. Vale também a pena lembrar que estas palavras contra Tubman caíram mal porque ela é uma das figuras mais respeitadas do século XIX na América. Além de abolicionista, ela tornou-se uma apoiante do sufrágio feminino. O também produtor musical falou ainda sobre o aborto, dizendo que acredita que devia ser legal, mas que deviam existir incentivos financeiros para mães, para que elas se sintam desencorajadas a fazer o aborto. E ele disse o seguinte: toda a gente que tem um bebê recebe $1 milhão. Isto, um exemplo que ele deu para que as mães se sintam desencorajadas a abortar. Em lágrimas, West falou também da sua mãe, que morreu depois de complicações de uma cirurgia plástica em 2007. Vamos continuar aqui com uma nota mais doce do que Kanye West, honestamente. No Facebook, o que está trending é Priyanka Chopra e Nick Jonas, e eles concorrem aqui para o post mais popular do dia. Eles celebram 2 anos de casamento hoje e ambos publicaram uma foto com uma descrição bem romântica. Embora a foto de Priyanka seja menos elaborada do que a de Nick Jonas e mais informal, ela lidera em gostos, partilhas e comentários mais de 142 mil reações para este post. No Google, ontem foi o Dia Nacional do Gelado aqui nos Estados Unidos. E hoje o Google está cheio de pesquisas sobre esse assunto. O dia tornou-se oficial em 1984, portanto há 36 anos que os Estados Unidos celebram o Dia Nacional do Gelado, isto porque o presidente Ronald Reagan declarou o 3º domingo de julho como o Dia Nacional do Gelado e o mês de julho como o mês nacional do gelado. A proclamação de Reagan gerou à indústria do gelado $3,5 bilhões em vendas anuais. E hoje mais de 500 mil de pesquisas são dedicadas ao Dia Nacional do Gelado. Portanto, estes foram os temas trending que eu escolhi hoje. Eu espero que tenham tido um bom momento de informação e também um bocado de relaxo com estes temas. Desejo continuação de um ótimo dia, uma semana cheia de energia. Foi o Washington for the Daughters da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salette e de segunda a sexta há Washington for the Daughters, às 9h30 de Washington DC, e estamos à vossa espera sempre para nos fazerem companhia. Uma ótima continuação.